O telescópio espacial. James Webb espreitou os recantos mais profundos e escuros do universo, mais longe do que qualquer outro instrumento na história da humanidade. E o que ele lá encontrou desafia os próprios fundamentos da física que considerávamos inabaláveis. Galáxias antigas que simplesmente não deveriam existir. Buracos negros mais antigos que o próprio tempo. E sinais misteriosos de mundos errantes, chamando através da infinitude. Se estão prontos para desvendar os mistérios mais sombrios do universo, fiquem conosco, porque o que vão ver agora mudará para sempre a sua percepção da realidade. Preparem-se. A jornada começa. No universo, algo está a acontecer que é fundamentalmente errado. Durante décadas, os cientistas estavam certos de que compreendiam a que velocidade o nosso cosmos se expandia. O telescópio espacial Hubble fornecia certas medições e os modelos matemáticos previam outras. E parecia que todos esses dados se encaixavam num único mosaico cósmico. No entanto, o James Webb, com a sua acuidade sem precedentes, despedaçou este mosaico em milhares de fragmentos. Descobriu-se que o universo se expande a duas velocidades completamente diferentes, dependendo de como e onde medimos. Imagine um balão de ar a insuflar, cuja metade superior se estica ao dobro da velocidade da inferior. De acordo com as leis da física que conhecemos, isto é impossível, já que a expansão deve ser uniforme em todas as direções. Aqui você vai encontrar documentários sobre buracos negros, galáxias e os mistérios do tempo. Assine e toda semana viaje comigo, explorando o universo sem limites. E agora, vamos continuar. O Webb confirmou as mais sérias preocupações dos astrônomos. Quando a velocidade de expansão é medida através de estrelas distantes, as chamadas cefeidas, obtém-se um valor. E quando ela é calculada com base na radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, obtém-se algo completamente diferente. E a diferença não é apenas grande. É de uma dimensão tão colossal que nos força a supor: a nossa compreensão fundamental da realidade está errada. Os cientistas chamam a isso de tensão de Hubble, um termo que soa demasiado brando para descrever toda a profundidade desta crise. Isto não é uma mera imprecisão nas medições. Após estudar mais de 1000 cefeidas em 5 galáxias diferentes, a uma distância de até 130 milhões de anos-luz, os cientistas confirmaram: a contradição é real. E as consequências disto são impressionantes. Ou os nossos modelos da estrutura do universo estão fundamentalmente errados, ou existe uma força desconhecida que está literalmente a rasgar o tecido da realidade em pedaços. A energia escura, a substância misteriosa que impulsiona a expansão cósmica, pode comportar-se de forma completamente imprevisível. Talvez algumas regiões do espaço estejam a expandir-se mais rapidamente do que outras, criando uma espécie de falhas cósmicas que desafiam tudo o que sabemos sobre o espaço-tempo. Como Adam Riess, o principal investigador que esteve na origem desta descoberta, expressou: quando excluímos erros de medição, resta uma probabilidade real e fascinante de que estejamos fundamentalmente a compreender mal o universo. A palavra fascinante aqui parece descabida, se pensarmos nas consequências. Se as nossas noções básicas sobre a expansão do cosmos estiverem erradas, então todos os nossos cálculos sobre a idade, o tamanho e o destino final do universo podem ser postos em questão. A incrível precisão do Webb eliminou quaisquer dúvidas nas medições. Tanto ele quanto o Hubble veem a mesma coisa. O universo está a expandir-se, mas falo de uma forma que viola as leis da física tal como as conhecemos. Apenas esta descoberta já seria suficiente para reescrever todos os manuais de cosmologia. Mas o Webb estava apenas a começar.
Ao mergulhar cada vez mais fundo no abismo cósmico, o telescópio encontrava objetos que não deveriam existir. Observava comportamentos que desafiavam qualquer explicação. E vi fenômenos que sugeriam que a nossa realidade é muito mais estranha e perigosa do que podíamos imaginar. A crise da expansão foi apenas um prelúdio. Em comparação com o que o Webb descobriu a seguir, esse problema parece simples. 6 gigantes impossíveis flutuam no espaço antigo, reescrevendo as leis da evolução das galáxias. Quando James Webb apontou seus olhos infravermelhos para uma porção aparentemente vazia do céu próximo à Ursa Maior, os astrônomos esperavam ver galáxias minúsculas e jovens nos primeiros bilhões de anos de suas vidas. Em vez disso, eles descobriram 6 sistemas estelares massivos e maduros que simplesmente não teriam tido tempo para atingir tais dimensões. Esses gigantes galácticos contêm quase tantas estrelas quanto a nossa Via Láctea, mas eles se formaram quando o universo tinha apenas 3% de sua idade atual. Imagine que você esteja tentando cultivar um carvalho imponente em apenas 3 meses. Em escalas cósmicas, foi exatamente isso que essas galáxias alcançaram. A formação de estrelas leva tempo. A gravidade precisa de milhões de anos para reunir gás e poeira suficientes para iniciar a fusão nuclear. No entanto, esses 6 sistemas, de alguma forma, aceleraram seu desenvolvimento múltiplas vezes, transformando-se em titãs galácticos enquanto o universo ainda estava em seu berço. A descoberta aconteceu quase por acaso. A astrofísica Erika Nelson estava estudando uma minúscula área, do tamanho de um selo postal, nas imagens do Webb, quando notou vários pontos vermelhos borrados que pareciam incrivelmente brilhantes. Em astronomia, a cor vermelha geralmente indica luz antiga, esticada pela expansão do universo durante sua longa jornada até nós. Mas esses objetos eram simultaneamente antigos e ofuscantemente brilhantes, uma combinação que desafiava qualquer explicação. Cada uma dessas galáxias monstruosas contém de 10 a 100 bilhões de estrelas. Para atingir tais tamanhos tão rapidamente, elas teriam que produzir centenas de novas estrelas a cada ano, ao longo de centenas de milhões de anos. Para ter uma ideia, a nossa Via Láctea cria apenas 2 novas estrelas por ano. Esses sistemas antigos eram autênticas fábricas estelares operando a um ritmo que, segundo a física moderna, deveria ser impossível. A equipa, brincando, chamou a esses objetos de destruidores do universo, porque ameaçam derrubar toda a nossa compreensão de como as estruturas cósmicas se formam. De acordo com todos os modelos e simulações, a matéria no universo primitivo deveria ter se agregado lenta e metodicamente. Pequenas estruturas fundir-se-iam aos poucos, formando outras maiores ao longo de milhares de milhões de anos. Estas 6 galáxias deitam todo este cenário pela janela. Elas provam que o universo primitivo era capaz de uma organização tão complexa que os cosmólogos nunca consideraram possível. Ou existe um mecanismo completamente desconhecido para nós para a formação ultra-rápida de galáxias, ou as nossas noções fundamentais sobre a evolução cósmica estão catastroficamente erradas. Esta descoberta levanta questões preocupantes também sobre o papel da matéria escura. Se as galáxias puderam crescer tão rapidamente, significa que a matéria escura se aglomerou e atraiu a matéria comum a uma velocidade que excede em muito todas as projeções atuais. O arcabouço invisível que molda o nosso universo pode ser muito mais turbulento e imprevisível do que pensávamos. Joel Leja, um dos astrônomos que estudam esses objetos, descreveu com perfeição a magnitude do problema. Pela primeira vez, olhamos para o universo primitivo e encontramos algo tão inesperado que isso cria verdadeiros problemas para a ciência. Contudo, para confirmar se realmente se tratavam de galáxias,
Eram necessárias observações adicionais com o espectrógrafo do Webb. E o que esses estudos revelaram acabou por ser ainda mais alarmante do que qualquer um poderia ter imaginado. Um monstro com uma massa de 50 milhões de sóis vaga pelo cosmos em total solidão, reescrevendo a história do cosmos. Nas profundezas do universo primordial, o James Webb descobriu algo que não deveria existir, de acordo com todas as teorias de formação de buracos negros. O objeto, chamado CIRS 1019, é um buraco negro supermassivo ao redor do qual praticamente não há galáxia. Essencialmente, é um buraco negro nu, à deriva no espaço sem o habitual enxame de 1.000 milhões de estrelas que normalmente acompanham objetos tão massivos. A maioria dos buracos negros supermassivos está nos centros das galáxias, servindo-lhes como uma espécie de âncoras cósmicas, rodeadas por discos rotativos de estrelas, gás e poeira. Eles estão em simbiose com as suas galáxias hospedeiras, acumulando massa juntos ao longo de 1.000 milhões de anos numa delicada dança de gravidade e formação estelar. Mas o CIRS 1019 quebra todas essas regras. Este viajante cósmico contém uma massa equivalente a 50 milhões de sóis, comprimida numa área menor que o nosso sistema solar. Para que tenham uma ideia da escala, se a Terra tivesse o tamanho de uma bola de ping-pong, este objeto ainda seria invisível a olho nu, mas conteria mais massa do que centenas de bilhões de estrelas comuns. Mas o que torna esta descoberta verdadeiramente preocupante é a sua idade. SIRS 1019 existe na infância do universo, apenas 600 milhões de anos após o Big Bang. O modelo tradicional de formação de buracos negros exige a morte de estrelas massivas. E isso significa que é preciso esperar que a primeira geração de estrelas se forme, viva a sua vida e exploda como supernovas. Este processo deveria demorar muito mais do que 600 milhões de anos. Roberto Maiolino, um astrofísico de Cambridge que ajudou a identificar o objeto, descreveu a descoberta como algo que está completamente fora do comum. Este objeto desafia todos os modelos que os cientistas criaram sobre o crescimento e desenvolvimento de buracos negros supermassivos. Existem 3 teorias que tentam explicar a existência deste monstro, e cada uma delas é mais inquietante que a anterior. A primeira sugere que alguns buracos negros nascem diretamente do colapso de nuvens de gás gigantes, contornando a fase de estrela. A segunda teoria é que buracos negros de massa intermédia, de alguma forma, cresceram a uma velocidade incrível, engolindo matéria mais depressa do que a física permite. E a terceira teoria, a mais perturbadora de todas. O CIRS 1019 poderá ser um buraco negro primordial, criado nos primeiros segundos da existência do universo, durante as turbulentas flutuações do espaço-tempo imediatamente após o Big Bang. Se isto for verdade, significa que este objeto se escondeu na escuridão cósmica desde o início dos tempos, à espera de 13.000 milhões de anos até que as estrelas e as galáxias se formassem e iluminassem a sua presença. E ele não está sozinho. O Webb identificou centenas de objetos semelhantes. Esses minúsculos pontos vermelhos estão espalhados por todo o universo primordial, e cada um deles é um potencial monstro cósmico que desafia explicações. Eles brilham com a luz da matéria que se despedaça e superaquece à medida que cai em espiral na sua goela gravitacional. A existência desses buracos negros nus sugere que o universo primordial era um lugar muito mais caótico e turbulento do que imaginávamos. Em vez da formação gradual e ordenada de estruturas cósmicas, podemos estar a ver evidências de cataclismos primordiais que geraram buracos negros massivos antes mesmo que as primeiras estrelas se acendessem.
Se este objeto é realmente um buraco negro primordial, ele representa algo muito mais antigo e estranho do que qualquer galáxia ou estrela. Mas este não foi o único buraco negro impossível que o Webb descobriu nas profundezas cósmicas. Buracos negros que são mais antigos que as primeiras estrelas iluminam o universo, e eles podem ter estado lá desde o momento da criação. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que os buracos negros supermassivos surgiram depois que a primeira geração de estrelas gigantes colapsou numa morte espetacular. Este processo levaria centenas de milhões de anos. A gravidade reunindo lentamente a matéria, as estrelas vivendo suas vidas curtas, porém brilhantes, e então explodindo, deixando para trás restos estelares. Mas o James Webb encontrou evidências da existência de buracos negros supermassivos quando o universo tinha apenas 400 milhões de anos, muito cedo para o cenário tradicional. Andrea Ferrara e sua equipe da Itália propõem uma solução radical para este enigma. E se as primeiras fontes significativas de luz no universo não fossem estrelas, mas sim buracos negros? E se os buracos negros primordiais, nascidos no caos dos primeiros segundos após o Big Bang, já estivessem à espreita na escuridão quando o cosmos ainda era um bebê? Esses buracos negros primordiais hipotéticos teriam se formado de maneira completamente diferente dos de origem estelar. Eles não surgiram de estrelas em colapso, mas de flutuações extremas de densidade na sopa primordial que existiu menos de 5 segundos após o Big Bang. Imagine o universo primordial como um caldeirão borbulhante de energia e matéria, onde algumas regiões se tornaram tão densas que colapsaram diretamente em buracos negros sem nunca se tornarem estrelas. Os dados coletados pelo Webb confirmam este cenário estranho. Muitos objetos brilhantes no universo primordial parecem pontos e não galáxias estendidas. Isso sugere que são alimentados por fontes compactas e não por formação estelar difusa. Quando o gás se aproxima de um buraco negro, ele aquece a temperaturas incríveis e brilha intensamente. De longe, esse gás superaquecido pode parecer quase idêntico à luz das estrelas. Se esta teoria estiver correta, isso significa que os buracos negros primordiais se alimentaram das primeiras nuvens de gás do universo, cresceram em tamanho e massa e, ao mesmo tempo, iluminaram o jovem cosmos. Esses monstros teriam permanecido na escuridão por centenas de milhões de anos, essencialmente à espera que o universo lhes providenciasse alimento. As implicações são surpreendentes. Buracos negros primordiais poderiam explicar como buracos negros supermassivos cresceram tão rapidamente no universo primordial. Eles tinham uma vantagem de centenas de milhões de anos. Mas este cenário levanta questões ainda mais inquietantes. Se buracos negros primordiais eram comuns no universo primordial, eles podem existir ainda hoje, invisíveis e indetectáveis. Alguns deles podem estar, neste exato momento, a vagar pela nossa própria galáxia, relíquias antigas do nascimento turbulento do universo que precedem cada estrela no nosso céu. Esses monstros primordiais representam uma mudança fundamental na nossa compreensão da evolução cósmica. Em vez de um universo que construía a complexidade gradualmente a partir de começos simples, podemos ver um cosmos que nasceu com objetos massivos e poderosos já incorporados nele. A descoberta de buracos negros primordiais também nos daria informações inestimáveis sobre a física do Big Bang, revelando as condições nos primeiros instantes da existência do universo, que mal podemos imaginar. Mas as observações do Webb desses antigos buracos negros revelaram um fenômeno ainda mais estranho, que desafia a nossa compreensão da própria gravidade. Duas galáxias colidem numa catástrofe cósmica, que dá origem a uma física que nunca antes tínhamos visto.
Quando os astrônomos viram pela primeira vez o objeto a que chamaram a Galáxia do Infinito, ficaram imediatamente impressionados com a sua forma. Esta raridade cósmica exibe 2 núcleos vermelhos compactos, cada um deles rodeado por anéis brilhantes, criando um padrão perfeito em forma de 8, lembrando o símbolo matemático do infinito. Mas o aspecto incomum da galáxia era apenas o começo dos seus mistérios. A galáxia do infinito formou-se quando 2 galáxias de disco massivas colidiram de frente há milhões de anos. Colisões de galáxias não são raras, mas esta colisão específica criou algo sem precedentes. Em vez de uma fusão caótica que destrói ambas as estruturas originais, estas 2 galáxias mantiveram sua individualidade, criando algo completamente novo. O que torna esta colisão realmente peculiar é a localização de um buraco negro supermassivo. Em fusões típicas, os buracos negros centrais de ambas as galáxias eventualmente espiralam para perto e se fundem em um único objeto gigante, ou um deles é completamente ejetado do sistema. A galáxia do infinito quebra essa regra. Seu buraco negro está em uma terra de ninguém, entre 2 núcleos. Os astrônomos que descobriram este sistema acreditam estar observando a chamada formação de buraco negro por colapso direto. Em vez de se formar a partir dos restos de estrelas massivas, este buraco negro pode ter se formado diretamente do colapso de uma nuvem de gás gigante, criada durante a colisão galáctica, e é assim que isso funciona. Quando 2 galáxias colidiram, elas criaram enormes fluxos de gás que fluíram entre seus núcleos. Em condições adequadas, esses fluxos podem tornar-se tão massivos e densos que colapsam diretamente num buraco negro, sem nunca formar estrelas. Essa descoberta ajuda a resolver um dos maiores enigmas do Webb. O telescópio descobriu, por todo o universo primitivo, buracos negros supermassivos que são demasiado massivos para a sua idade, tendo crescido para tamanhos colossais mais rapidamente do que os modelos tradicionais permitem. A formação convencional de buracos negros exige esperar que estrelas massivas se formem, vivam suas vidas e morram. Esse processo leva centenas de milhões de anos. Mas o Webb descobriu buracos negros supermassivos maduros que existiam apenas 600 milhões de anos após o Big Bang. Buracos negros de colapso direto podem atingir o status de supermassivos muito mais rapidamente porque iniciam sua jornada com uma quantidade colossal de material. Em vez de começarem como buracos negros de massa estelar e crescerem por acreção, eles nascem imediatamente com uma massa potencialmente milhões de vezes superior à do nosso Sol. Esse início precoce permite-lhes tornar-se os monstros que o Webb observa no universo primordial. A galáxia infinita é um laboratório em tempo real para o estudo desse processo exótico. O buraco negro absorve ativamente o gás que flui entre os núcleos em colisão, crescendo em tamanho diante dos olhos dos astrônomos. Este sistema demonstra que a formação de buracos negros pode ser um processo muito mais dinâmico e rápido do que os cientistas imaginavam. Mas o mecanismo de colapso direto levanta questões preocupantes sobre a violência cósmica na juventude do universo. Se tais processos eram comuns, isso significa que a formação de galáxias foi acompanhada por eventos catastróficos que podiam criar instantaneamente alguns dos objetos mais massivos do universo. Este processo também sugere que buracos negros supermassivos podem ser mais fundamentais para a estrutura cósmica do que se pensava anteriormente. Em vez de serem um subproduto da evolução das galáxias, eles podem ser os principais motores de como a matéria se organiza nas maiores escalas.
Um buraco negro de colapso direto na galáxia do infinito demonstra que o universo possui mecanismos para criar objetos massivos que agem muito mais rapidamente e de forma mais violenta do que os modelos tradicionais prevêem. Mas mesmo essa formação vertiginosa de buracos negros não conseguiria explicar o comportamento alimentar mais extremo que o Webb estava prestes a descobrir. O próximo alvo do telescópio revelou um monstro cósmico que consome matéria a uma velocidade que a física considera impossível. Um buraco negro no universo primordial engole matéria 40 vezes mais rápido do que as leis da física permitem, e está crescendo a uma velocidade impossível. Escondido entre milhares de fontes de raios-x no espaço profundo, o James Webb identificou um buraco negro supermassivo que viola as regras fundamentais de quão rápido esses monstros cósmicos podem se alimentar. O objeto, designado como UHZ-1, está absorvendo matéria 40 vezes mais rápido que o seu limite teórico, uma velocidade tão extrema que desafia a nossa compreensão da física dos buracos negros. Cada buraco negro possui o que os cientistas chamam de limite de Eddington. Esta é a velocidade máxima com que pode absorver matéria antes que a intensa radiação do gás superaquecido comece a repelir a sua fonte de alimento. Imagine que você está tentando beber a água de um hidrante de incêndio. Em algum momento, a pressão será tão forte que simplesmente o empurrará para trás. E este buraco negro consegue beber simultaneamente de 40 hidrantes como esses. Essa descoberta foi possível graças à combinação da sensibilidade infravermelha do Webb e dos dados do Observatório de Raios-X Chandra. O objeto UHZ-1 estava originalmente escondido entre milhares de fontes brilhantes de raios-X invisíveis para telescópios comuns, mas brilhando com radiação de alta energia. As capacidades únicas do Webb permitiram aos astrônomos identificar uma fraca emissão adicional que revelou a verdadeira natureza deste objeto. O que torna a voracidade deste buraco negro realmente preocupante é a sua influência na velocidade de crescimento. Com taxas de absorção tão extremas, o UHZ-1 poderia ter adquirido a maior parte da sua massa atual em um único episódio de alimentação rápida. Parece que o buraco negro está passando pelo que os astrônomos chamam de episódio de glutonaria, consumindo uma quantidade enorme de matéria em um intervalo de tempo cósmico relativamente curto. O objeto existe apenas 1,5 bilhão de anos após o Big Bang, quando o universo ainda era um bebê. Para que um buraco negro atingisse o status de supermassivo tão rapidamente, respeitando os limites normais de acreção, ele teria que começar com massas iniciais impossivelmente grandes. A velocidade extrema de acreção do UHZ-1 oferece uma solução potencial para este problema de tempo cósmico. A velocidade e o volume do material que flui para dentro do buraco negro sugerem que uma parte significativa do seu crescimento massivo ocorreu durante estes surtos de voracidade. Não se trata de uma acreção gradual estendida por bilhões de anos, mas sim de banquetes furiosos que podem aumentar a massa de um buraco negro em 10 ou mais vezes num instante cósmico. A física de uma acreção tão extrema permanece pouco compreendida. O buraco negro, de alguma forma, estabiliza o processo, apesar da pressão de radiação que deveria repelir seu alimento. Ou ele desenvolveu algum mecanismo para controlar essa pressão, ou a matéria circundante possui propriedades que lhe permitem resistir à repulsão. O UHZ-1 representa uma manifestação extrema do comportamento alimentar dos buracos negros, que ocorre em condições que levam a física ao limite. A descoberta sugere que no universo primordial ocorreram eventos de acreção muito mais violentos e rápidos do que qualquer coisa que observamos no cosmos moderno.
Esses fantasmas de alimentação rápida poderiam explicar como os buracos negros supermassivos alcançaram seus tamanhos colossais tão rapidamente na história cósmica. Em vez de um crescimento lento e constante ao longo de bilhões de anos, eles experimentaram episódios de alimentação curtos, mas intensos, que aumentaram suas massas em dezenas de vezes. Mas a taxa de acreção impossível foi apenas um dos exemplos de comportamento estranho que o Webb encontrava por todo o universo primordial. As observações do telescópio revelaram que a juventude do cosmos era muito mais caótica e turbulenta do que qualquer um poderia imaginar. Galáxias massivas jazem mortas e silenciosas em regiões do espaço onde deveriam estar a brilhar com a formação estelar, e os astrônomos não conseguem explicar por que pararam de crescer. Criamos este canal com um único propósito: partilhar conhecimento e aproximar os mistérios do universo de todas as pessoas, porque acreditamos que compreender o cosmos significa compreender-nos a nós mesmos. Subscrevam e façam parte desta missão. E agora, continuemos. O James Webb descobriu o que os investigadores chamam de belas adormecidas, galáxias espalhadas por todo o universo primordial. São sistemas estelares massivos que misteriosamente pararam de gerar novas estrelas quando deveriam estar na sua fase mais ativa. Estes gigantes cósmicos contêm milhares de milhões de estrelas, mas não mostram qualquer sinal de criação de novas, desafiando todos os modelos de evolução galáctica na sua juventude. A descoberta ocorreu quando os astrônomos investigavam galáxias, formadas no período entre 600 milhões e 6 mil milhões de anos após o Big Bang. Nesta época, o universo era rico em gás e matéria escura, criando condições ideais para uma formação estelar vigorosa. A maioria das galáxias desta era deveria brilhar com a luz de estrelas recém-nascidas, absorvendo o gás disponível a uma velocidade frenética para aumentar sua população estelar. Em vez disso, o Webb descobriu uma infinidade de galáxias massivas que parecem ter entrado em hibernação cósmica. Esses sistemas contêm massas estelares comparáveis às da nossa Via Láctea, mas não mostram a formação estelar energética esperada de galáxias jovens. Elas são como cidades enormes, onde toda a construção parou subitamente, sem razão aparente. O apelido Bela Adormecida vem de sua inatividade em um momento em que deveriam estar mais ativas. Assim como a princesa do conto de fadas que caiu em um sono encantado, essas galáxias pararam de crescer no auge de seu desenvolvimento. Mas, ao contrário do conto de fadas, não há uma explicação óbvia para o que causou sua letargia cósmica. Várias teorias tentam explicar este comportamento estranho, e cada uma delas desafia os pressupostos fundamentais sobre a evolução galáctica. A primeira sugere que os buracos negros supermassivos no centro destas galáxias se tornaram tão ativos que a sua radiação aqueceu o gás circundante a temperaturas tão elevadas que impedem a formação de estrelas. Este processo, conhecido como retroalimentação do núcleo galáctico ativo, pode interromper a formação estelar em toda a galáxia. Mas a linha temporal não se encaixa. As galáxias Bela Adormecida mostram sinais de interrupção da formação estelar antes que os seus buracos negros centrais se tornassem ativos o suficiente para provocar um aquecimento de tal magnitude. Algo mais deve ter causado a sua estagnação. A segunda teoria sugere que estas galáxias esgotaram tão rapidamente as suas reservas de gás durante o surto inicial de formação estelar que literalmente ficaram sem combustível. Esta explicação exige velocidades de formação estelar muito mais elevadas do que as previstas pelos modelos atuais, o que sugere que as galáxias primordiais poderiam ter formado estrelas,
de maneira muito mais eficiente do que os sistemas modernos. A possibilidade mais preocupante é que estas galáxias, belas adormecidas, tenham encontrado algum processo desconhecido que não existe no universo atual. O cosmos primitivo funcionava sob condições físicas diferentes, apresentando uma maior densidade de matéria e uma distribuição distinta de matéria escura. Possivelmente, essas condições teriam permitido tipos de formação de objetos que já não podem ocorrer no universo contemporâneo. A existência de galáxias inativas no universo primitivo acarreta profundas implicações para a nossa compreensão da evolução cósmica. Se galáxias massivas puderam cessar o seu crescimento tão cedo na história cósmica, isso sugere que a formação de galáxias é consideravelmente mais complexa e imprevisível do que os cientistas acreditavam anteriormente. Estas belezas cósmicas adormecidas são mais uma prova de que o universo primordial era um lugar muito mais estranho e turbulento do que os nossos modelos preveem. Um planeta errante, à deriva no espaço, possui a atmosfera mais estranha já descoberta, composta por camadas separadas de nuvens de ferro e magnésio. O objeto SIMP-036+0933 não se parece com nenhum mundo no nosso sistema solar. Este viajante cósmico não orbita uma estrela, mas flutua livremente pela galáxia, iluminado apenas pelo fraco brilho do seu próprio calor interno. Uma análise detalhada da sua atmosfera, usando o James Webb, revelou algo sem precedentes. Este planeta errante possui uma atmosfera em camadas, onde a chuva de ferro cai através de nuvens compostas por minerais de magnésio. A atmosfera do planeta lembra um bolo cósmico em camadas, com diferentes tipos de nuvens metálicas localizadas em diferentes altitudes. Perto da superfície, uma camada densa de nuvens de ferro cria condições meteorológicas diferentes de tudo o que conhecemos na Terra. Não são filetes de vapor d'água, mas densas aglomerações de metal vaporizado que se condensam e caem como chuva de ferro líquido durante as tempestades no planeta. Mais acima na atmosfera, uma segunda camada de nuvens, composta por forsterita, um mineral rico em magnésio, comumente encontrado em meteoritos, cria um sistema meteorológico completamente diferente. Essas nuvens de silicato se formam quando as temperaturas e pressões atingem exatamente as condições nas quais os compostos de magnésio se vaporizam e se condensam. A interação entre essas duas camadas de nuvens cria uma dinâmica atmosférica que vai além da planetologia que nos é familiar. As observações infravermelhas do Webb revelaram que ambas as camadas de nuvens estão em constante mudança, o que indica fenômenos meteorológicos ativos, impulsionados pela rotação do planeta e suas fontes internas de calor. Nuvens de ferro parecem seguir padrões de circulação diferentes dos de magnésio, criando uma complexa estrutura atmosférica tridimensional. Mas o aspecto mais misterioso da atmosfera deste mundo está no topo de ambas as camadas de nuvens, onde o Webb descobriu o que os pesquisadores chamam de pontos quentes. São áreas de calor intenso que aparentemente são causadas por radioauroras, fenômenos eletromagnéticos semelhantes às auroras polares da Terra, mas que operam em níveis de energia que seriam letais para qualquer forma de vida conhecida. As radioauroras sugerem que SIMP-0136 possui um campo magnético incrivelmente potente, muito mais forte do que qualquer coisa que vemos em nosso sistema solar. Este campo interage com partículas carregadas no espaço interestelar, criando correntes elétricas que aquecem regiões das camadas superiores da atmosfera a temperaturas que excedem as observadas nas camadas inferiores das nuvens metálicas.
Alison McCarthy, uma estudante de doutoramento que lidera a análise, descreveu o planeta como possuindo mecanismos de variabilidade que foram propostos teoricamente, mas nunca observados diretamente. Interações complexas entre nuvens de ferro, magnésio e radioauroras criam um sistema atmosférico que funciona com princípios com os quais nunca nos deparamos antes. A existência de uma química atmosférica tão complexa num planeta errante levanta questões preocupantes sobre a formação e a evolução dos planetas. Este mundo, de alguma forma, desenvolveu e manteve esta atmosfera complexa enquanto vagueava no frio vazio do espaço interestelar, longe de qualquer fonte de energia estelar. Isto sugere que os planetas errantes podem suportar processos atmosféricos muito mais complexos do que os cientistas pensavam anteriormente. Se um planeta errante pode desenvolver chuva de ferro e nuvens de magnésio, então por toda a galáxia, milhões de objetos semelhantes podem existir, cada um com fenômenos atmosféricos únicos que nunca consideramos possíveis. Um mundo de chuva metálica representa uma nova categoria de atmosferas planetárias que desafia a nossa compreensão sobre que tipos de sistemas meteorológicos podem existir no universo. Uma estranha galáxia em forma de coruja cósmica flutua pelo espaço profundo, revelando estruturas em forma de dedo que sugerem interações violentas jamais vistas antes. Quando James Webb capturou uma imagem do que os astrônomos, em tom de brincadeira, apelidaram de coruja cósmica, eles inicialmente se concentraram em sua aparência característica. A brilhante região central da galáxia cria a ilusão de dois olhos brilhantes, enquanto as formações circundantes de gás e poeira lembram o contorno emplumado do rosto de uma coruja. Mas uma análise detalhada revelou que este ser cósmico é muito mais alienígena e perturbador do que o seu apelido peculiar sugere. A coruja cósmica pertence a uma classe de objetos chamados de galáxias medusa, sistemas que parecem flutuar no espaço com longos tentáculos de gás e estrelas arrastando-se atrás delas. Esses tentáculos não são elementos decorativos, mas sim uma prova de processos violentos que desfazem a galáxia em pedaços à medida que ela se move através do seu ambiente. A galáxia experimenta um processo conhecido como decapagem por pressão de arrasto. O seu movimento através do gás quente que preenche os aglomerados de galáxias cria um vento de proa cósmico que literalmente arranca partes da estrutura da galáxia. Imagine que você dirige um conversível numa autoestrada a alta velocidade e uma carga solta voa do banco de trás. A coruja cósmica perde partes de si mesma ao viajar pelo espaço. A visão infravermelha do Webb revelou a verdadeira dimensão dessa violência cósmica. Os tentáculos da galáxia estendem-se por centenas de milhares de anos-luz, contendo bilhões de estrelas que foram arrancadas de seus lares originais. Esses refugiados estelares agora existem nos tentáculos, isolados do corpo principal da galáxia e dispersando-se lentamente no vazio. Mas o aspecto mais preocupante da coruja cósmica não é o que ela perde, mas sim o que esse processo revela sobre os ambientes galácticos. A pressão necessária para criar tentáculos tão extensos indica que a galáxia se move através de um ambiente incrivelmente denso e quente, muito mais extremo do que o espaço relativamente vazio entre as galáxias. Isso sugere que a teia cósmica, uma estrutura de matéria em larga escala que conecta galáxias por todo o universo, é mais agitada e turbulenta do que os cientistas imaginavam. Em vez de as galáxias se moverem tranquilamente no espaço vazio, elas abrem caminho através de ambientes que, literalmente, podem dilacerá-las. O processo da medusa também gera novas oportunidades para a formação estelar nos próprios tentáculos.
À medida que o gás se desprende da galáxia e é comprimido pela pressão, ele pode desencadear surtos de formação estelar em locais distantes do corpo principal da galáxia. A coruja cósmica simultaneamente se desintegra e cria novas populações estelares em seu caminho. As observações do Webb revelaram regiões ativas de formação estelar espalhadas pelos tentáculos da galáxia, brilhando intensamente com a luz azul de estrelas jovens e massivas. Esses berçários estelares existem em isolamento gravitacional a bilhões de anos-luz da galáxia que inicialmente lhes forneceu a matéria-prima. A descoberta de estruturas extensas do tipo medusa nas imagens do Webb sugere que o canibalismo galáctico e os processos de arrancamento são muito mais comuns do que os astrônomos pensavam. O universo pode ser repleto de refugiados cósmicos, estrelas e nuvens de gás que foram arrancados de suas galáxias mãe e agora flutuam no vazio. A coruja cósmica representa apenas um exemplo da violência que molda a evolução galáctica nas maiores escalas. Mas mesmo essa destruição galáctica empalidece em comparação com a violência estelar que o Webb descobriu dentro de sistemas estelares individuais. Estrelas jovens criam elementos pesados que ainda não deveriam existir, formando uma química cósmica que desafia a nossa compreensão da evolução estelar. O James Webb descobriu sistemas estelares jovens que produzem elementos pesados, como oxigênio, carbono e nitrogênio, em níveis que deveriam ser impossíveis dada a sua idade. Esses berçários estelares criam uma química complexa que, de acordo com todos os modelos, requer bilhões de anos para se desenvolver através de gerações sucessivas de estrelas. O mistério centra-se na metalicidade, um termo astronômico para elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio. No início do universo, apenas estes dois elementos mais leves existiam em quantidades significativas. Todos os elementos mais pesados, desde o carbono e o oxigênio até o ferro e o ouro, teriam sido forjados nos fornos nucleares de estrelas massivas e espalhados pelo espaço quando essas estrelas explodiam como supernovas. Esse processo teria levado tempo. A primeira geração de estrelas consistiria quase inteiramente de hidrogênio e hélio. Quando morriam, elas enriqueciam o espaço circundante com elementos pesados recém-criados, permitindo que uma segunda geração de estrelas se formasse com uma composição química um pouco mais complexa. Esse processo de reciclagem cósmica continua por bilhões de anos, aumentando gradualmente a metalicidade das regiões de formação estelar. O Webb detectou sistemas estelares que parecem ter saltado várias etapas desse processo. Galáxias jovens que se formaram quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos demonstram níveis de metalicidade que deveriam exigir várias gerações de evolução estelar. Eles produzem oxigênio, carbono e nitrogênio a uma velocidade que não corresponde à sua idade aparente. O exemplo mais extremo vem de uma galáxia observada apenas 330 milhões de anos após o Big Bang. A análise espectroscópica revelou linhas de emissão brilhantes de hidrogênio e evidências da formação de elementos pesados, o que sugere que a galáxia já sofreu uma evolução estelar significativa, apesar da sua existência na infância cósmica. Essa química impossível leva os cientistas a reconsiderar suposições fundamentais sobre a formação estelar primordial. Ou a primeira geração de estrelas era muito mais massiva e viveu por menos tempo do que prevêem os modelos atuais, o que lhes permitia criar e dispersar elementos pesados muito mais rapidamente. Ou algum processo completamente desconhecido enriquecia o universo primordial com uma química complexa.
A primeira possibilidade sugere que as primeiras estrelas eram monstros cósmicos, possivelmente centenas de vezes mais massivas que o nosso Sol. Esses gigantes estelares teriam queimado seu combustível em apenas alguns milhões de anos antes de explodir como hipernovas, que teriam espalhado elementos pesados por vastas regiões do espaço. A segunda possibilidade é ainda mais preocupante. Se processos desconhecidos estavam criando elementos pesados no início do universo, isso significa que nossa compreensão da evolução química cósmica é fundamentalmente incompleta. Algum mecanismo, para além da nucleossíntese estelar, poderia ter atuado na juventude do universo, criando uma química complexa por caminhos que nunca identificamos. A rápida evolução da metalicidade, observada pelo Webb, também influencia nossa compreensão da formação de planetas e do potencial de vida primordial. Se elementos pesados se tornaram disponíveis muito antes do que se pensava, planetas rochosos e os blocos de construção químicos para a vida poderiam ter surgido muito mais cedo na história cósmica. Estas descobertas sugerem que o universo primordial era capaz de uma complexidade química que torna os nossos modelos meras aproximações simplificadas da realidade. Um mundo, orbitando a estrela mais próxima de nós, ora aparece, ora desaparece nas observações do Webb e os astrônomos não conseguem compreender por que razão ele sequer existe. No que os investigadores chamam a descoberta mais significativa do James Webb até hoje, o telescópio detectou um planeta gigante orbitando Alpha Centauri, a nossa estrela mais próxima do Sol, mas depois perdeu-o completamente durante observações subsequentes. Este ato de desaparecimento cósmico deu origem a um dos mistérios mais enigmáticos da ciência dos exoplanetas. O planeta, provisoriamente designado como Alpha Centauri AB, apareceu nas observações iniciais do Webb como uma assinatura térmica, consistente com um mundo do tamanho aproximado de Neptuno, orbitando na zona habitável da estrela Alpha Centauri A. A descoberta por si só seria inovadora, representando o planeta potencialmente habitável mais próximo da Terra. Mas quando os astrônomos tentaram confirmar a detecção com observações adicionais, o planeta simplesmente não estava lá. As observações subsequentes não revelaram quaisquer vestígios da assinatura térmica que era tão clara nos dados originais. O planeta ou se deslocou para uma posição onde o Webb não o conseguia detectar, ou de alguma forma deixou completamente de existir. Foram propostas várias explicações para este ato de desaparecimento cósmico, e cada uma delas desafia a compreensão tradicional dos sistemas planetários. A primeira sugere que o planeta tem uma órbita extremamente elíptica, que o afasta muito da estrela durante a maior parte do ano, tornando-o detetável apenas por curtos períodos. Mas a mecânica orbital torna esta explicação problemática. Um planeta com uma órbita tão extrema seria gravitacionalmente instável e provavelmente seria ejetado do sistema devido à interação com a segunda estrela, Alpha Centauri B. A segunda explicação é ainda mais perturbadora. O planeta pode ser real, mas está rodeado por uma nuvem variável de poeira ou um anel de detritos, que o oculta periodicamente dos sensores infravermelhos do Webb. Isso sugere que o sistema Alpha Centauri é muito mais dinâmico do que se pensava, com colisões contínuas que criam véus temporários em torno dos mundos. Uma terceira possibilidade desafia completamente nossa compreensão da formação planetária. A assinatura térmica pode representar um mundo que ainda está em formação, acumulando material em episódios que o tornam alternadamente visível e invisível. Isso significaria que a formação de planetas ainda está a acontecer ativamente no sistema Alpha Centauri, apesar de as estrelas terem milhares de milhões de anos.
A explicação mais perturbadora é que o Webb detectou algo que, de forma alguma, é um planeta. A assinatura térmica pode representar um tipo de fenômeno cósmico anteriormente desconhecido. Talvez uma densa nuvem de detritos quentes ou até mesmo uma formação estelar falha. O mistério do planeta que desaparece sublinha o quanto ainda não sabemos sobre sistemas planetários, mesmo aqueles que se encontram na nossa vizinhança cósmica imediata. Se um mundo pode aparecer e desaparecer nas observações do nosso vizinho estelar mais próximo, isso levanta questões sobre que outros fenômenos planetários podem estar à espreita. Os antigos campos magnéticos, descobertos por toda a rede cósmica, são tão complexos quanto as redes neuronais humanas e mais antigos do que qualquer estrutura conhecida no universo. O James Webb detectou evidências da existência de campos magnéticos que se estendem pelas maiores estruturas do cosmos, criando padrões que se assemelham de forma impressionante às redes neuronais do cérebro humano. Estes campos magnéticos primordiais parecem ser remanescentes dos primeiros milhares de milhões de anos da existência do universo, quando a estrutura cósmica ainda estava a formar-se. A descoberta surgiu a partir das observações do Webb da teia cósmica, uma vasta rede de filamentos e vazios que organiza a matéria nas maiores escalas. Finos fluxos de gás e matéria escura criam pontes que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. O Webb descobriu que estes filamentos cósmicos estão permeados por campos magnéticos de uma complexidade extraordinária. Os seus padrões demonstram um nível de organização que não deveria existir no universo primordial. Em vez de campos simples e uniformes, o Webb encontrou redes complexas com nós, ligações e estruturas hierárquicas que refletem a topologia das redes neuronais biológicas. A semelhança é tão surpreendente que os investigadores utilizam as mesmas ferramentas matemáticas desenvolvidas para estudar a conectividade cerebral para analisar o magnetismo cósmico. Estes antigos campos magnéticos levantam questões fundamentais sobre a evolução cósmica. Modelos padrão pressupõem que os campos magnéticos no espaço se desenvolvem gradualmente, mas os campos primordiais, descobertos pelo Webb, parecem preceder esse processo. Estes campos revelam que influenciaram a formação inicial das galáxias de maneiras que as teorias atuais não explicam. A pressão magnética pode ter moldado a forma como o gás colapsou nas primeiras estrelas, influenciando as suas massas e taxas de formação. Talvez o mais inquietante seja o que estas redes magnéticas sugerem sobre a natureza da formação das estruturas cósmicas. Padrões semelhantes a um cérebro indicam que o universo desenvolveu uma complexidade organizacional muito antes do que os cientistas consideravam possível. Em vez de um simples colapso gravitacional, o universo primitivo poderia ter funcionado mais como um vasto sistema de processamento de informação. As redes de campos magnéticos também parecem dinâmicas. As ligações formam-se e desfazem-se ao longo do tempo cósmico. O Webb descobriu evidências de tempestades magnéticas que abrangem aglomerados inteiros de galáxias, eventos que podem influenciar a formação estelar em vastas regiões do cosmos. A descoberta tem implicações também para a nossa compreensão da matéria escura e da energia escura. Os campos magnéticos podem interagir com as partículas de tal forma que isso afeta a maneira como a matéria se agrupa em grandes escalas. Se o magnetismo primordial fosse mais complexo e potente do que os modelos sugerem, isso poderia explicar algumas discrepâncias que o Webb encontrou na formação das estruturas cósmicas. Redes magnéticas semelhantes a cérebros representam um desafio fundamental à nossa compreensão de como a complexidade emerge no universo.
Se estruturas organizacionais tão complexas existiam na juventude da teia cósmica, isso sugere que o universo tem tendências intrínsecas à complexidade que nunca reconhecemos. Estes campos magnéticos primordiais podem ser uma prova de que o próprio universo possui propriedades análogas a sistemas vivos, com capacidades de processamento de informação que emergem de processos físicos que ainda não compreendemos. O buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia pulsa com ritmos irregulares, o que sugere uma física desconhecida a atuar na fronteira do espaço-tempo. Sagitário. A estrela, um buraco negro com a massa de 4 milhões de sóis no centro da Via Láctea, surpreendeu em silêncio os astrônomos durante décadas. Mas o monitoramento contínuo do James Webb revelou algo sem precedentes. O monstro cósmico demonstra flutuações caóticas de brilho que lembram um batimento cardíaco sem qualquer padrão discernível. Usando sua câmera infravermelha, os pesquisadores observaram Sagitário, a estrela, durante 48 horas, distribuídas por várias seções. O que eles descobriram era um buraco negro em constante mudança, cujo disco produzia uma série contínua, mas caótica, de alterações de brilho, interrompida por flashes súbitos e dramáticos. As observações revelaram um brilho borbulhante e em constante mutação em torno do horizonte de eventos. Em seguida, sem aviso, enormes explosões de radiação irrompiam subitamente do disco de acreção, antes de se acalmarem novamente. Esses flashes parecem ser completamente aleatórios, desafiando qualquer tentativa de encontrar padrões subjacentes. Farhad Youssef Zadeh, professor que lidera a pesquisa, descreveu este comportamento como diferente de tudo o que fora observado anteriormente em buracos negros supermassivos. A equipe não encontrou quaisquer padrões na atividade, o que sugere que os processos que causam essas alterações de brilho agem de acordo com uma física que os modelos atuais não compreendem totalmente. Aparentemente, 2 mecanismos criam este batimento cardíaco cósmico. Flutuações de curta duração são provavelmente o resultado da turbulência dentro do disco de acreção, onde os campos magnéticos comprimem o plasma e criam flashes temporários de radiação. Imagine isso como um raio cósmico que surge no gás superaquecido que se move em espiral em direção ao horizonte de eventos. Mas as explosões maiores sugerem algo mais dramático. Esses aumentos massivos de brilho podem ser o resultado de pedaços inteiros de matéria que atravessam a esfera de fótons do buraco negro, uma região onde a própria luz começa a girar em torno do buraco negro, antes de escapar ou cair permanentemente para além do horizonte de eventos. A natureza irregular desses eventos indica que Sagitário, a asterisco, é mais ativo do que os astrônomos acreditavam anteriormente. Em vez de um monstro relativamente calmo, o buraco negro central da Via Láctea parece estar em um estado de constante violência de baixo nível, engolindo matéria em episódios imprevisíveis. O que torna esse comportamento verdadeiramente preocupante é a sua influência na física dos buracos negros próximo ao horizonte de eventos. As flutuações de brilho surgem em regiões onde o espaço e o tempo são intensamente distorcidos pela gravidade, criando condições nas quais a matéria e a energia se comportam de acordo com princípios que levam a teoria da relatividade geral aos seus limites. O caráter caótico das mudanças de brilho sugere que os efeitos quânticos podem desempenhar um papel nos processos de acreção. Próximo ao horizonte de eventos, a fronteira entre a física clássica e a quântica se torna tênue, potencialmente criando fenômenos que não existem em nenhum outro lugar no universo.
O pulso irregular de Sagitário A representa nosso vislumbre mais próximo da física em ação nas condições mais extremas que o universo pode criar, onde a gravidade se torna tão intensa que o próprio espaço e tempo começam a se desintegrar. Forças invisíveis reestruturam a estrutura cósmica através de processos violentos que deixam galáxias destruídas e espalhadas por milhões de anos-luz. O James Webb descobriu evidências de que a matéria escura, a substância misteriosa que constitui 85% de toda a matéria no universo, está envolvida em interações violentas que podem dilacerar galáxias inteiras e reestruturar a trama cósmica nas maiores escalas. Essas catástrofes da matéria escura operam por meio de mecanismos que permanecem completamente invisíveis, a não ser por seu impacto devastador na matéria comum. As evidências vêm das observações do Webb em aglomerados de galáxias, regiões onde centenas de galáxias são mantidas unidas pela influência gravitacional de concentrações massivas de matéria escura. Quando essas cidades cósmicas colidem, elas geram alguns dos eventos mais energéticos do universo. Contudo, as imagens detalhadas do Webb revelaram que a violência se estende muito além dos limites das zonas de colisão visíveis. Galáxias localizadas a milhões de anos-luz de distância das colisões de aglomerados mostram sinais de terem sido violentamente perturbadas por forças gravitacionais que só podem ser explicadas por interações de matéria escura atuando em escalas antes inimagináveis. O telescópio detectou extensos fluxos de estrelas e gás conectando galáxias a grandes distâncias, criando estruturas em forma de ponte que abrangem o espaço entre sistemas individuais. Esses fluxos estelares representam os restos despedaçados de galáxias que foram gravitacionalmente desmanteladas pelas forças da matéria escura durante a interação dos aglomerados. O que torna essa violência cósmica particularmente inquietante é a sua natureza oculta. Enquanto as interações da matéria comum criam fogos de artifício visíveis, as colisões de matéria escura não produzem luz, calor ou sinais eletromagnéticos. A única prova desses eventos catastróficos são os seus impactos gravitacionais na matéria que podemos ver. A sensibilidade infravermelha do Webb revelou toda a extensão dessa violência sombria. Fracos fluxos estelares e caudas de maré estendem-se por milhões de anos-luz ao redor de aglomerados de galáxias, criando vastas teias de matéria alterada que os telescópios anteriores eram demasiado insensíveis para detectar. Cada fluxo representa uma galáxia que foi parcial ou totalmente destruída. A escala dessa destruição sugere que a matéria escura não é um arcabouço gravitacional passivo. Em vez disso, ela participa ativamente na remodelação do universo, ejetando galáxias dos seus aglomerados de origem, privando-as de gás e espalhando as suas estrelas no espaço intergaláctico. Simulações computacionais mostram que esses eventos violentos podem ser fundamentais para a evolução cósmica. Partículas de matéria escura podem colidir, criando ondas de choque que se propagam pela teia cósmica e influenciam a formação de galáxias em vastas regiões do espaço. Talvez o mais inquietante seja o que essa violência oculta sugere sobre a natureza da própria matéria escura. Se ela consegue interagir em interações tão energéticas, pode possuir propriedades que vão além da mera atração gravitacional. Alguns modelos sugerem que partículas de matéria escura podem sofrer transições de fase ou interagir por meio de forças que ainda não identificamos. A revelação dessa violência generalizada da matéria escura também impacta nossa compreensão da evolução galáctica. Se as galáxias são constantemente perturbadas e reconfiguradas, o universo pode ser muito mais dinâmico e caótico do que nossos modelos prevêem.
Essas catástrofes invisíveis representam um aspecto fundamental da evolução cósmica, que opera inteiramente fora da nossa observação direta, moldando o universo através de uma violência que só conseguimos detetar pelos seus efeitos. Neste canal, toda semana, você encontrará explicações claras e fascinantes dos maiores mistérios do cosmos, desde buracos negros até a origem do tempo. Aqui, você aprenderá mais sobre o nosso lugar no universo. Desperte a sua curiosidade e transforme a sua visão do cosmos. Tudo isso você encontrará aqui. Basta você se inscrever. E agora, vamos continuar. Uma galáxia distante distorce o espaço-tempo de forma tão intensa que aparece em vários lugares ao mesmo tempo, criando efeitos gravitacionais que desafiam a nossa compreensão da teoria da relatividade geral. O James Webb detectou uma galáxia tão incrivelmente massiva e densa que o seu campo gravitacional projeta múltiplas imagens de si mesma no firmamento, e cada uma delas revela o mesmo sistema estelar em distintas fases da sua evolução. Esse efeito de lente gravitacional extrema evidencia a curvatura do espaço-tempo, operando em níveis que testam e levam a teoria da relatividade de Einstein aos seus limites. Esse fenômeno, conhecido como lente gravitacional forte, acontece quando um objeto se torna tão colossal que a sua gravidade distorce o tecido do espaço-tempo, agindo como uma lente de aumento cósmica. A luz de objetos mais distantes segue essas trajetórias sinuosas, gerando imagens distorcidas ou múltiplas. Mas esta galáxia, em particular, produz efeitos muito mais extremos do que qualquer coisa observada até agora. O Webb descobriu pelo menos 4 imagens distintas da mesma galáxia de fundo, cada uma ampliada em diferentes graus e mostrando o sistema estelar em diferentes épocas de sua história. O campo gravitacional é tão poderoso que a luz leva diferentes quantidades de tempo para percorrer cada trajetória curva. Este efeito de atraso temporal significa que os astrônomos, essencialmente, observam a história da mesma galáxia, desdobrando-se em múltiplas versões simultaneamente. Uma imagem mostra a galáxia como ela era 800 milhões de anos atrás, enquanto outra revela sua estrutura há 1 bilhão de anos. A galáxia lente criou uma máquina do tempo cósmica. O que torna esta descoberta verdadeiramente inquietante é a distribuição de massa implícita da galáxia de lentes. Para criar uma curvatura tão extrema, a galáxia deve conter concentrações de matéria escura muito mais densas do que as previstas pelos modelos atuais. A matéria escura, ao que parece, agrupa-se em estruturas que desafiam a nossa compreensão de como estas partículas misteriosas interagem e se organizam. Os efeitos de lenteamento gravitacional também revelam uma subestrutura na distribuição da matéria escura que não deveria existir de acordo com os modelos padrão. Em vez de halos suaves, o Webb encontrou evidências de aglomerados e vazios de matéria escura, o que sugere uma dinâmica interna complexa. A medição do atraso temporal entre as diferentes imagens fornece uma prova direta da curvatura do espaço-tempo, mas a natureza extrema do lenteamento empurra esses efeitos para regimes onde os efeitos quânticos podem começar a influenciar a geometria clássica. Talvez o mais preocupante seja o que esta descoberta sugere sobre a prevalência de ambientes gravitacionais tão extremos no universo. Se uma galáxia consegue criar uma curvatura tão intensa, então podem existir inúmeras outras regiões onde o espaço-tempo é distorcido para além da nossa capacidade atual de modelar ou compreender. Múltiplas imagens também mostram que a própria galáxia lente está a passar por uma rápida evolução, com taxas de formação estelar que variam acentuadamente entre diferentes épocas temporais.
Isso fornece informações sem precedentes sobre como as galáxias evoluem nas suas fases mais ativas. A galáxia de deformação temporal representa um laboratório natural para o estudo da teoria da relatividade geral em condições extremas, mostrando como objetos massivos podem, literalmente, reconfigurar a geometria do espaço-tempo à sua volta. Estes efeitos gravitacionais atuam em escalas onde a física clássica começa a colapsar. Estrelas por todo o universo engolem as suas companheiras em surtos de devoração tão turbulentos que criam tipos completamente novos de explosões cósmicas. O James Webb registrou provas diretas de canibalismo estelar que ocorre por todo o cosmos, mostrando que os sistemas estelares binários muitas vezes terminam em episódios catastróficos, quando uma estrela literalmente devora a sua companheira. Estes eventos de refeição cósmica criam algumas das mais violentas explosões no universo, gerando energias que podem ofuscar galáxias inteiras. O processo começa quando duas estrelas orbitam uma a outra perto o suficiente para que as suas atmosferas exteriores comecem a interagir. A estrela mais massiva extrai gradualmente material da sua companheira, criando fluxos de gás superaquecido que se movem em espiral para dentro. O que começa como um processo gradual pode acelerar subitamente para um evento catastrófico de devoração. A visão infravermelha do Webb revelou estes surtos alimentares estelares com detalhes sem precedentes. O telescópio consegue observar através de gás e poeira que geralmente ocultam eventos tão violentos, mostrando como a matéria flui das estrelas vítimas para suas companheiras em complexas danças gravitacionais. Os casos mais extremos envolvem anãs brancas, que são restos densos de estrelas mortas com aproximadamente o tamanho da Terra, mas contendo a massa do nosso Sol. Quando estes vampiros cósmicos acumulam material das estrelas companheiras, eles podem provocar explosões termonucleares, chamadas de supernovas do tipo 1A, que ofuscam temporariamente bilhões de estrelas comuns. Mas o Webb descobriu casos ainda mais violentos de canibalismo estelar, envolvendo estrelas de nêutrons e buracos negros. As observações do Webb sugerem que o canibalismo estelar pode ser um fator propulsor fundamental da evolução química no universo, responsável pela criação e distribuição de muitos elementos pesados necessários para a formação de planetas e talvez da vida. A natureza violenta destes eventos também afeta os berçários estelares circundantes. As explosões podem desencadear ou suprimir a formação estelar em vastas regiões, criando efeitos que influenciam a evolução galáctica em escalas muito maiores. O Webb também descobriu evidências de tentativas falhas de canibalismo, em que sistemas binários iniciam o processo de absorção, mas são interrompidos antes de alcançar desfechos explosivos. Essas quase colisões cósmicas criam remanescentes estelares exóticos com propriedades que diferem de qualquer objeto em nossa vizinhança local. A prevalência do canibalismo estelar faz com que os astrônomos reconsiderem como a evolução das estrelas binárias afeta a química cósmica. Em vez de estrelas que vivem vidas isoladas, muitas participam de interações violentas que terminam em explosões catastróficas. E cada vez mais evidências apontam para o fato de que a própria realidade se desintegra em escalas cósmicas, revelando fissuras fundamentais na trama do espaço-tempo que desafiam nossa compreensão mais básica da física. A descoberta mais preocupante do James Webb pode não ser um objeto específico, mas sim um conjunto de evidências de que o próprio espaço-tempo está a tornar-se instável em condições extremas, encontradas por todo o cosmos.
O telescópio detetou anomalias gravitacionais, assinaturas energéticas inexplicáveis e irregularidades estruturais que sugerem que o tecido liso do espaço-tempo, descrito pela teoria da relatividade geral, é mais frágil do que se supunha. As evidências provêm de várias fontes nos estudos do Webb. Os efeitos de lente gravitacional em torno de alguns objetos massivos não seguem as previsões exatas da teoria da relatividade geral, mostrando desvios pequenos, mas consistentes. Estes podem indicar que a estrutura do espaço-tempo está a desintegrar-se sob tensão extrema. Nos recantos mais extremos do cosmos, onde a gravidade comprime o próprio tecido da realidade, o telescópio James Webb detectou algo inquietante. Essas anomalias surgem perto de buracos negros, nos núcleos efervescentes de aglomerados galácticos e em torno de outros objetos colossais. A mecânica quântica há muito previa que, ao nível mais diminuto, o espaço-tempo não é um tecido liso, mas sim um oceano borbulhante e caótico. Chamado de espuma quântica, um mundo onde partículas virtuais nascem e desaparecem constantemente. Mas acreditava-se que esse caos permanecia no micronível. Os dados do Webb fazem-nos duvidar disso. Parece que, em certas condições verdadeiramente extremas, essa espuma quântica é capaz de irromper no nosso mundo macroscópico. O telescópio registrou emissões de energia inexplicáveis de regiões onde, em princípio, os efeitos quânticos não deveriam ser notáveis. Isso inclui tanto assinaturas de radiação misteriosas dos horizontes de eventos de buracos negros, quanto aquecimento anômalo nos centros de aglomerados galácticos. Possivelmente, estamos a observar como, durante eventos cósmicos particularmente turbulentos, a espuma quântica ferve literalmente, perturbando a realidade a que estamos habituados. Mas talvez a descoberta mais inquietante sejam os indícios da existência das chamadas cordas cósmicas. Imaginem defeitos hipotéticos e unidimensionais no tecido do espaço-tempo, que se poderiam ter formado nos primeiros instantes após o nascimento do universo. Se são reais, são fissuras fundamentais na própria realidade, locais onde o espaço-tempo é literalmente rasgado ou dobrado de uma forma que nenhuma das nossas teorias descreve. O Webb encontrou vários candidatos a tais objetos, incluindo estranhos padrões de lente gravitacional que não podem ser explicados por nenhuma distribuição de matéria conhecida. Estas observações sugerem que o nosso universo pode guardar as cicatrizes do seu nascimento turbulento. Defeitos que permaneceram na sua estrutura como vulnerabilidades. Além disso, o Webb encontrou evidências de eventos de decaimento do vácuo, regiões onde o vácuo quântico, aparentemente, passou para um estado de energia mais baixa, liberando uma quantidade colossal dela. Isso é parecido com uma transição de fase fundamental na própria estrutura da realidade. Todos esses dados nos levam a uma conclusão chocante. Nosso universo funciona muito mais perto do limite de sua estabilidade física do que jamais havíamos imaginado. Os dados acumulados, desde a rotação coordenada das galáxias até as peculiaridades na expansão do cosmos, apontam para uma possibilidade ainda mais inacreditável e assustadora. E se todo o nosso universo observável estivesse, na verdade, dentro de um gigantesco buraco negro, que por sua vez é parte de um universo ainda maior, um universo-mãe? Essa teoria, conhecida como cosmologia de buracos negros, explica de forma surpreendente muitos dos mistérios colocados diante de nós pelo James Webb. Tudo começa com a rotação das galáxias. O telescópio descobriu que grupos inteiros de galáxias, separados por milhões de anos-luz, giram na mesma direção. Esse fenômeno parece impossível, a não ser que o universo inteiro possua uma espécie de eixo de rotação comum. No modelo de cosmologia de buracos negros,
há uma explicação simples para isso. O nosso universo simplesmente herdou o momento angular de um buraco negro parental que o gerou. De acordo com essa teoria, aquilo que chamamos de Big Bang, na verdade, foi o momento em que o nosso universo cruzou o horizonte de eventos de um buraco negro massivo num espaço de dimensões superiores. Do nosso ponto de vista, dentro desse buraco negro, esse evento parece uma expansão do cosmos. Mas, da perspectiva do universo parental exterior, nós simplesmente estamos a cair em direção à singularidade. E esse processo levará um tempo infinito para nós, devido ao efeito de dilatação temporal gravitacional. Esse cenário explica brilhantemente também a expansão acelerada do espaço, que atribuímos à energia escura. À medida que caímos cada vez mais fundo no buraco negro parental, a curvatura do espaço-tempo se intensifica, e é isso que cria a ilusão de que a expansão está acelerando, quando na realidade estamos apenas nos aproximando de regiões com maior gravidade. Os buracos negros primordiais descobertos pelo Webb, anteriores às primeiras estrelas, também se encaixam perfeitamente nesse modelo. Esses monstros antigos poderiam ser simplesmente buracos negros menores que já existiam no universo parental antes de cruzarmos o seu horizonte de eventos. Até mesmo as contradições na velocidade de expansão, que tanto intrigaram os astrônomos, encontram o seu lugar neste modelo. Diferentes métodos de medição podem simplesmente estar registrando diferentes aspectos da nossa queda através do espaço-tempo curvo do buraco negro parental. Nós vemos o mesmo fenômeno, mas de diferentes pontos de vista, o que gera os aparentes paradoxos. Se esta teoria estiver correta, isso significa que tudo o que podemos observar, desde a radiação cósmica de fundo até as galáxias mais distantes, existe dentro do horizonte de eventos de um buraco negro inimaginavelmente massivo. Estaríamos para sempre separados do universo maior que nos deu origem, aprisionados na nossa própria prisão cósmica. Esta teoria também sugere que os buracos negros no nosso próprio universo podem albergar mundos-filho inteiros, criando uma hierarquia infinita de estruturas cósmicas aninhadas umas nas outras. Cada buraco negro é um portal para um novo reino com as suas próprias leis da física, a sua própria evolução e talvez a sua própria vida. As descobertas do James Webb não apenas desafiam a nossa compreensão do cosmos, elas mudam fundamentalmente a nossa concepção do que significa ser humano num universo que se revelou muito mais estranho e perigoso do que alguma vez imaginamos. Todas as nossas suposições sobre o ambiente cósmico foram destruídas. Pensávamos que entendíamos como as galáxias se formam, como os buracos negros crescem e como o universo se expande. Em vez disso, descobrimos um cosmos cheio de objetos e fenômenos impossíveis que operam sob leis da física que não compreendemos. O universo que o Webb nos revela não é aquele cosmos ordenado e previsível dos livros didáticos. É um reino onde as galáxias podem se formar mais rápido do que a física permite, onde buracos negros vagam solitariamente e onde o próprio tecido do espaço-tempo pode ser instável. Não vivemos num acolhedor jardim cósmico criado para a vida, mas numa arena cruel, onde a própria realidade pode colapsar em condições extremas. Talvez o mais perturbador seja o que essas descobertas dizem sobre nosso isolamento cósmico. Se de fato vivemos dentro de um universo buraco negro, então estamos para sempre isolados de qualquer realidade para além dela. Cada sinal que enviamos, cada expedição que empreendermos, ficará preso dentro da nossa prisão cósmica. A prevalência da violência cósmica, revelada pelo Webb, também põe em causa as nossas chances de sobrevivência a longo prazo.
O universo é repleto de buracos negros errantes e eventos de canibalismo estelar capazes de esterilizar regiões inteiras do espaço. A nossa vizinhança galáctica pode ser muito mais perigosa do que pensávamos, mas as revelações do Webb também trazem esperança. A capacidade do universo de surpreender e criar complexidade sugere que a evolução cósmica pode ser muito mais rica e diversa do que os nossos modelos preveem. Se a realidade pode criar galáxias impossíveis e buracos negros nus, também pode ser capaz de criar formas de vida e inteligência que operam com princípios que ainda não descobrimos. O telescópio, em essência, revelou-nos que somos bebés cósmicos, a viver num universo que opera segundo regras que estamos apenas a começar a compreender. Talvez o mais importante seja que as descobertas do Webb nos lembram: o universo não é obrigado a fazer sentido para nós. A realidade opera com a sua própria lógica, seguindo princípios que podem ser fundamentalmente estranhos à intuição humana. A nossa sobrevivência e sucesso como espécie dependem da nossa capacidade de adaptar a nossa compreensão ao cosmos tal como ele é de facto, e não como gostaríamos que ele fosse. O universo que o James Webb nos revelou é estranho, implacável e frequentemente incompreensível, mas é também a única realidade que temos. E a sua compreensão, por mais inquietante que seja, é a nossa melhor esperança para nos orientarmos no futuro cósmico que nos espera.